Um dos principais motores dessa vida moderna globalizada é a sedução e a sensação do extraordinário. Tudo deve nos seduzir, tudo deve provocar em nós sensações extremas. Perceber e ser percebido passaram a ser as palavras-chave. Quem não é percebido não existe. Apareço, logo existo. Na sociedade digital, vemos a capacidade de síntese dos memes ocuparem espaços na comunicação. Percussoras de toda essa discussão, as imagens, as fotografias e o audiovisual apresentam um papel atual de grande influência na vida das pessoas. A TV Câmara Entrevista de hoje conversa sobre a sociedade da imagem. E para conversar com a gente sobre o tema da sociedade da imagem, o que é essa sociedade da imagem, as suas implicações, temos aqui Diogo Bornhausen. Diogo é doutor em comunicação e semiótica, também é especialista em sociologia e psicanálise, atualmente é pesquisador do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia e do Grupo de Estudos da Complexidade, onde realiza seu pós-doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Diogo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Elton. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Tudo bem. Diogo, a gente, pensando nessa pauta, né, falando de imagens, falando de memes, quando a gente fala de imagem, a tendência, assim, no senso comum, a gente pensa em fotos, né, pensa em imagens gráficas. O que é, na pesquisa que vocês desenvolvem, quando a gente pensa na comunicação como um todo, o que seriam essas imagens? Bom, a questão bem abrangente, mas a melhor forma da gente entender é com o nosso conhecido ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Essa relação pode parecer aleatória, mas na verdade a imagem ela é mais fácil, mais rápido de ser lida do que as 1001 palavras, né? Então, a grande questão quando a gente fala em imagem é a forma como nós recebemos os conteúdos que chegam a nós, né? De uma maneira mais instantânea, mais rápida e mais imediata, né? E que vai marcar aí a nossa comunicação cotidiana, né? Então, a gente pode ainda ter textos, mas a sobrevalorização, né, das imagens do nosso cotidiano é muito maior. Diogo... Então, não são só as imagens, as fotografias, mas tudo que hoje nos cerca. Nós aqui, por exemplo, remotamente dando essa entrevista, é também uma das características da imagem, né? E tem como... a gente pensa muito em internet quando a gente fala isso. É comum, nessa era globalizada, na era da informática, as imagens sempre permearam, né, o nosso imaginário social desde o início da civilização, vamos dizer assim. Mas, de fato, nós temos uma intensificação nesse mundo de imagens agora? Eu acho que existe a intensificação, isso pela facilidade com que a gente tem de gerar mais imagens, né? Então, se a gente pensar desde a fotografia, isso é facilitado, a gente tira uma foto e cria 50 cópias, 100 cópias dela, ilimitado esse processo, e junto com isso, então, século XX, né, principalmente, e junto com isso, o quanto os meios de comunicação utilizaram as imagens, né, a valorização do estético no nosso cotidiano. Então, essa junção entre a facilidade de reprodução e a valorização do, como você falou na apresentação, do extraordinário, do que vale a pena ser visto, essas duas características se juntam e, na verdade, fazem com que a nossa comunicação nas redes sociais seja dessa forma. Então, a gente reproduz, a gente busca o máximo de audiência, né? A gente busca ser visto, quanto mais likes a gente ganhar, melhor, e, ao mesmo tempo, a gente busca, para ganhar mais likes, para ganhar mais audiência, ser o mais extraordinário, ser o mais chamativo que nós conseguirmos, né? Então, é a junção dessas duas características, uma alta repercussão e, ao mesmo tempo, o que chama mais a atenção, que é mais espetacular, né? Que é a palavra bastante recorrente, a ideia de espetáculo. Ô Diogo, às vezes a impressão que a gente tem é que a imagem da experiência ela está mais valorizada do que a experiência em si.
né? Tem um lugar no Rio de Janeiro muito famoso, acho que é Pedra do Telégrafo, que as pessoas vão para fazer uma foto em que elas simulam estarem penduradas lá num abismo. E é legal ver a foto da foto, né? Você tem uma fila enorme de pessoas que se aglomeram ali para chegar na sua vez, fazer uma foto rapidamente e sair daquele lugar. Quer dizer, a experiência de estar naquele lugar vale muito menos do que estar ali e fazer uma foto. Isso a gente vê, um outro exemplo interessante, pular de paraquedas, né? Saltar de paraquedas, não se pula de paraquedas, saltar de paraquedas. É muito mais caro com a câmera, né, gravando, do que só você ir lá e ter experiência, porque ter a experiência e não ter o registro dela, a imagem, não ter o que postar, parece que não tem mais tanto valor. Exatamente. A facilidade de acesso a tudo isso que nós temos, hoje todos os nossos celulares têm capacidade suficiente para tirar excelentes fotos, vão fazer com que essa tentativa de narrar a nossa experiência cotidiana nas nossas fotografias seja cada vez mais presente. Você trouxe interessantes exemplos aí. No ano passado, ainda no período pré-pandemia, teve uma foto muito famosa do Everest, não sei se você se lembra dessa imagem, que era uma fila enorme, só que no Everest. E algumas dezenas de turistas morreram esperando para tirar foto no alto do Everest, né? Então, aí os limites um pouco dessas narrativas, mas que a gente vai ter, na verdade, na experiência de turismo, né, muito forte. As pessoas vão para os lugares para produzir imagem. O que abre uma questão interessante que a gente pode conversar também é o quanto a gente volta a ver esses conteúdos efetivamente, né? Isso é uma das questões interessantes. E o quanto as imagens são um conforto para nós também, a tentativa de nós narrativizarmos, né? Criarmos uma narrativa do nosso cotidiano. E isso, aplicativos como o Instagram ou o TikTok, enfim, facilitam bastante, porque daí nós temos filtros. Então, a foto que eu tiro e posto ali, ela se torna mais interessante do que a minha experiência de verdade, né? Então, ali se torna mais interessante de ser visto, né? Isso... Uma das características chamativas dessa quarentena, eu tenho pesquisado com um grupo de alunos, inclusive, sobre isso, é o fenômeno do TikTok, né? Ele já existia, mas ele passa a crescer muito na pandemia. E se você vai observar o comportamento das pessoas no TikTok, é muito interessante, né? As pessoas estão dentro das suas casas e elas vão criando ali narrativas possíveis. Então, ela coloca uma voz no cachorro dela, né? Ela vai lá, ela dubla uma determinada música, ela dança na frente da câmera, enfim, ela está o tempo todo, de alguma maneira, criando algum tipo de coisa interessante de ser vista no cotidiano dela. Porque, na verdade, esse cotidiano, e esse é o ponto da imagem, eu esqueci de mencionar anterior, ele valoriza o que, na verdade, não tem tanto valor assim, né? Então, a gente cria uma fotografia, a gente cria uma imagem para valorizar uma coisa que o cotidiano talvez não seja tão significativo assim. E aí a gente tem essa instagralização da vida, né? A gente vai vivendo em função de gerar, de alimentar, né, essas imagens que a gente produz nos nossos avatares. E isso não tem um risco, Diogo, de você despender muita energia e tempo para gerar essas imagens interessantes aí nessas plataformas digitais e você dedicar um tempo menor disso para a sua vida aqui no offline, para a sua vida com as suas relações presenciais? Sim, sem dúvida. Um dos efeitos, ainda em exemplos aqui, como você fez, mas recentemente houve casos de médicos cirurgiões plásticos declarando que algumas pessoas estavam indo buscá-los para fazer uma cirurgia que conseguisse que a pessoa ficasse como ela fica no filtro do Instagram. Então, eu coloco um determinado filtro, né? Fico mais bonito. Com uma orelha de cachorrinho, assim? Não, cachorrinho não, mas enfim, aquela pele um pouco mais lisa, enfim, eu vou lá no cirurgião com o meu filtro. Eu quero ficar de acordo com essa imagem aqui. O fato é que há repercussões, isso tem estudos muito interessantes acontecendo, provando que justamente esse universo mais idealizado, que as redes sociais principalmente trazem,
tem um componente viciante muito forte, né? Então, eu tenho realizado algumas pesquisas existe um núcleo de dependências do Hospital das Clínicas, dependências tecnológicas, e eles têm estudos bastante interessantes para pensar os efeitos disso. Então, são dados pré-pandemia, então coloque aí um aditivo de tempo, mas a média de um jovem de 16, 18 anos hoje são em torno de 7 horas, 8 horas por dia conectado, né? Então, levando em consideração aí outras 8 horas de sono, então praticamente o decorrer do dia inteiro a pessoa está conectada. Isso por quê? Porque justamente a imagem que as redes sociais trazem, elas são muito mais atrativas do que o cotidiano aqui fora, né? Ali eu recebo o like, ali eu recebo a aceitação, ali eu consigo mostrar o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou contente, o quanto as coisas são interessantes na minha vida, e as pessoas comentam, as pessoas dão risada, as pessoas respondem aquilo, né? Então essa criação de uma imagem ideal para as pessoas verem tem ganhado cada vez mais espaço, claro, né? Porque se mostra como um espaço idealizado, né, do nosso cotidiano, né? Ainda desse cotidiano tão tumultuado como nós estamos, né? É como se também nessas plataformas a gente tivesse controle, né? E aqui fora a gente sabe que o controle quase sempre é uma ilusão, né? Tem tantos fatores. Sim. E ali você controla, né? Você controla o seu tempo, controla, como você falou, a própria imagem, você controla... você tem várias ferramentas, né? Que talvez fora do virtual... E daí a gente começa a fazer, né? As pessoas começam a fazer o que mais ganha like, né? Inclusive isso é já provado por neurologistas, os nossos hormônios do prazer aumentam, que nem corrida, né? Aumentam a cada like que nós levamos. Isso fica fácil de ver quando a gente pensa que a gente postou algo e ninguém curtiu, né? Um pouco frustrante. Então, a busca pelos likes é, né, prazerosa, só que esse prazer está... Bom, quanto mais as pessoas aceitarem, melhor. Então, eu vou servir, né, como um cardápio, eu vou servir o que as pessoas mais gostam, que é bobeira, né? Como você falou, memes, piadas, enfim, né? Conteúdo, informações não com um conteúdo um pouco mais profundo, mas sempre na superficialidade, né? Isso vai ganhando cada vez mais sucesso, até chegar, inclusive, na política como nós estamos hoje. E você tem essas dimensões, né? Tem essa dimensão da aceitação, mas a gente percebe também que a aparência, a imagem, a aparência, essas construções todas que a gente está falando, elas são uma moeda de troca importante na vida política, econômica e social. E aí a gente chega agora num período de eleições em que isso fica muito visível, né? Esse momento especialmente, né? Se a gente pensar que as eleições nesse ano, né, vão sofrer um reajuste em função da pandemia e do distanciamento social, de que forma que vai haver a comunicação, né? De que forma que o candidato vai chegar aos seus eleitores? Através das redes sociais, né? Então, ele vai ter que adequar toda a comunicação dele às redes sociais. Será que o candidato vai colocar as orelhinhas de cachorrinho lá no Instagram para agradar os seus eleitores, por exemplo? Será que ele vai fazer dublagem lá no TikTok, por exemplo? É bem possível que sim, né? Na verdade, o que se demonstra já há alguns anos, o que os candidatos estão buscando? O máximo de likes, novamente, né? Então, os políticos se tornam, de alguma maneira, digitais influencers, né? Isso temos aí alguns exemplos possíveis de políticos digitais influencers que buscam não necessariamente aquela coisa, e essa é a grande diferença, né? Quando eu falei lá no início, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? As 1000 palavras exigem reflexão, a imagem é rápida, né? Então, na esfera política é mais fácil eu me abster de discussões mais complexas e buscar o Trend Topics do Twitter, né? Ou seja, eu busco ser o sucesso, eu busco ser o mais comentado, mesmo que aquilo que eu seja mais comentado não necessariamente vale tanto a pena assim ser pensado, né?
Quer dizer, uma lacrada num debate, um vídeo que tenha uma capacidade de viralizar, tem uma importância, uma relevância nesse universo que a gente está conversando, muito maior do que uma boa proposta de governo ou uma boa análise de orçamento público. Exatamente. Isso tem se tornado bastante visível, inclusive, né, no mundo inteiro. Né? Nós tivemos o caso agora do Trump e o problema com o Covid-19, enfim, e várias discussões seriam possíveis ali. Ele, muito estrategista em relação a isso, foi falar, não tenho medo da Covid, pronto. Então, assim, ele se torna, novamente, o Trend Topics num assunto que é uma opinião dele, né? Não é, de fato, um fato comprovado, estudado, enfim, ao contrário. Né? Então, ele cria a polêmica para ganhar notabilidade. E ganha, né? Basta abrir hoje os grandes canais de comunicação, tá todo mundo comentando esta frase dele, né? Não as outras coisas, né? Então, é um fenômeno interessante que abre espaço, inclusive, para as fake news, né? Porque o que vai chamar mais a atenção, né? Se a gente pensa o nosso acesso em grupos de redes sociais como WhatsApp, Telegram, enfim, eu recebo uma notícia que precisa de uma reflexão, que eu preciso ler sobre ela, tem várias páginas, é uma análise, ou eu vou preferir a notícia que vem com uma manchete bombástica falando sobre alguma notícia surreal. O que eu tendo a compartilhar? O que minha família tende a compartilhar? Aquela notícia mais extraordinária, mais engraçada e mais inusitada possível, né? Que é a fake news, né? Que é a lógica da desinformação. Eu fico pensando, né? Você é professor, eu dou aula também. É tudo muito provisório e tudo muito instantâneo quando a gente pensa nessa sociedade da imagem, quando a gente pensa no meme, né? Nessa coisa do Trump mesmo, né? Agora saiu de foco toda a discussão que a gente tem sobre o enfrentamento à Covid nos Estados Unidos, e o foco agora é que ele teve, se curou e não é para a gente se preocupar. Como que a gente lida? Porque quando a gente está falando, por exemplo, do conteúdo acadêmico, né? Por mais que ele se transforme, ele tem uma velocidade diferente da velocidade da internet. E, de repente, parece que está tudo colocado assim no mesmo patamar, como se fosse tudo a mesma coisa. Como que é pensar, sentir e educar nessa sociedade da imagem? Complexo. Tem se apresentado cada vez mais como um desafio, né? E porque a geração que hoje eu dou aula na universidade, então a geração que hoje entra, ela é a já nascida nos anos 2000, né? Então ela já nasceu com todos esses equipamentos tal como nós vemos hoje, né? E diferente de nós que ainda sofremos uma adaptação. Então eles estão muito mais inseridos dentro disso, e a vida social, as relações de informação, elas estão cada vez mais vinculadas ao universo da internet. E é difícil, por várias etapas, a discriminação entre o que é notícia real, o que é fake news, como perceber a veracidade de alguma informação que nos chega, como perceber, como recepcionar tudo isso, como levar essas relações virtuais em que eu tenho um amigo numa hora, na outra eu não tenho, porque simplesmente eu bloqueio, cancelo, né? A cultura do cancelamento, como a gente tem visto também, enfim, essa ascensão da anulação dos outros. Então, tem se apresentado como um enorme desafio, inclusive para a concentração, né? Normalmente, a atenção do jovem hoje se mantém nas 3 primeiras linhas de um texto, né? Que é o equivalente à quantidade de palavras de um Twitter, né? E aí, o que fazer depois disso, né? Não tem uma solução, não existe uma única solução, mas a necessidade de fazer a percepção, de fazer a autocrítica, a palavra da moda, né? A autocrítica em relação ao próprio uso é um dos caminhos. Nesse sentido, eu acho que
houve um lançamento de uma série de filmes nos últimos tempos sobre isso. Há 2 semanas, um em especial que tem chamado muita atenção das pessoas é o Dilema nas Redes, né? Que trata justamente dessas questões e um pouco de uma tentativa de vamos refletir sobre o que efetivamente a gente quer com tudo isso, né? Agora, a pandemia, de modo geral, complicou um pouco, porque ela facilitou alguns planos sórdidos, né, da educação em relação à tecnologia, né? Muitas faculdades fazendo demissão em massa justamente para substituir pelo ensino à distância, o que se torna ainda maior o problema, porque daí eu dando aula aqui remotamente, eu não tenho controle sobre o uso do celular, eu não tenho controle sobre a pessoa de fato estar lendo todos aqueles textos, não tem esse controle. E se a pessoa está lá ou não? Exato. Tem como obrigar um aluno a ligar a câmera? Não tem como obrigar. Então, o desafio, na verdade, aumentou ainda mais. Hoje saiu a notícia, né, de que está autorizado pelo Centro de Educação, enfim, nacional, que é facultativo caso a escola queira estender até o final de 2021 o ensino remoto, né? Então, temos aí tempos pela frente bastante desafiadores. Você não tem como separar, então, esse fenômeno. A gente sempre discute ele do ponto de vista tecnológico, comportamental, mas é também econômico. Sim, sem dúvida. Dos grupos que noticiou essa mudança assumiu, né? É para baratear os nossos custos mesmo, e nós vamos colocar o ensino à distância como uma forma de facilitação, né? Então, e eles nomeiam, na entrevista que eles deram, eles nomeiam o aluno não como aluno, mas como cliente, né? Então, é interessante, e como usuário, é interessante isso. O citado filme que eu falei, o Dilema nas Redes, eles jogam uma discussão interessante sobre esse termo que eu acho que vale a pena a gente pensar, que existem 2 indústrias que tratam os seus consumidores como usuários: a de drogas e a de tecnologia. O resto são consumidores. Então, eu acho que é um fenômeno interessante a ser pensado, né? O quanto os programas, essa imagem, voltando, né, à discussão central, o quanto essa imagem ela tenta ser mais e mais atrativa, porque ela quer que a gente passe mais e mais tempo nela, né? E ela vai ser extremamente atrativa mesmo. E daí é a nossa função, seja como professores, como cidadãos, enfim, pensar quais os limites, ou quais os efeitos, ou o que a gente quer com tudo isso, né? O que a gente tem observado é justamente essa atratividade tem trazido problemas políticos, econômicos, do conhecimento, do aprendizado, né? Tem, enfim, uma série de efeitos aí, que vai chegar no lugar da educação inevitavelmente, sempre, né? Seja a educação formal, escolar, universitária, seja a responsabilidade social dos meios de comunicação em educar a sociedade, né? São poucos os que têm. A TV Câmara tem uma responsabilidade social, né? Como uma TV estatal, enfim, mas a maioria dos meios de comunicação não tem, né? Diogo, uma outra questão também que me chama a atenção a gente está gerando, ao mesmo tempo que é muito instantâneo e muito provisório tudo isso, a gente também está gerando muito mais, vamos dizer assim, vestígios. A nossa presença digital ela é quase que indelével, né? Não tem como... Tem gente que entra até na justiça para apagar, né, o nome de buscas do Google. E outro dia eu me deparei com um termo que é o arqueólogo digital. As pessoas que, sobretudo políticos, o cara vai atrás de uma postagem daquele sujeito lá no Fotolog, no Orkut, que não existe mais, mas aí tem um resíduo lá que em 2001 o cara falou alguma coisa. E isso a gente está gerando um monte, ao mesmo tempo que a gente gera uma quantidade imensa que vai ficar, sei lá, a gente quase tem uma dificuldade muito grande de acessar também, né? Eu lembro falar de música, você gravava uma fita, tinha 12 músicas, era o máximo isso. Depois você já gravava um CD, um MP3 e hoje você assina
algum serviço digital de música que tem tanta oferta que você não sabe nem o que você vai ouvir. Como que a gente está lidando com essa quantidade, parece um contraditório, né? Que é tudo tão instantâneo e provisório, mas ao mesmo tempo gera tanta informação e tanta bagagem, vamos dizer assim. São várias questões aí. A gente trouxe, né, a discussão europeia do direito ao esquecimento recentemente para o Brasil. Na semana passada ele entrou em pauta, inclusive no Supremo Tribunal, né, em torno do direito ou não ao esquecimento, e daí todos esses resquícios digitais, que traz uma contradição bastante interessante, né? A gente não quer que necessariamente tudo esteja ali, mas ao mesmo tempo a gente faz tudo para tudo estar ali, né? Quando a gente baixa um novo aplicativo pelo celular, a primeira opção é: você quer ligar isso aqui com o Facebook porque fica mais fácil, você não precisa ficar lembrando de senhas, enfim. E daí a maioria das pessoas optam por logar com o Facebook. Então existe aí um grande campo de exploração econômica, inclusive, da própria empresa Facebook em torno desses dados, né? E ontem eles deram uma declaração a respeito disso, inclusive bastante interessante. E por outro lado, entra-se numa outra contradição, que é que tipo de valor que a gente dá para as informações, né? Então, aquela fita cassete, existia ali e não é um saudosismo, não é nostalgia de forma nenhuma, mas existia ali uma atenção, você gravava, existia um tempo, você virava a fitinha, existia uma relação com aquele som, né? Da mesma forma como o vinil, etc. Novamente, não é um saudosismo de forma nenhuma aquela época. Mas o que acontece hoje? Eu tenho acesso a todas as músicas que eu quiser, a hora que eu quiser, basta eu clicar ali e vai tocar. Perfeito, ótimo. A gente teria a possibilidade de ter acesso a um monte de coisas. Mas a grande questão é, efetivamente, a gente tem acesso a um monte de coisas, né? E as duas questões que você trouxe se juntam aí de diferentes formas sobre a ideia de memória, né? Um dos estudos recentes que saíram nos Estados Unidos, muito interessante, por sinal, foi de uma pesquisa com estudantes, jovens estudantes, e os pesquisadores psicólogos perceberam que os estudantes estavam eliminando a necessidade de lembrar das coisas, né? Então, a gente acessa as coisas, então está tudo ali, é só dar um Google, enfim. Então, eu não preciso lembrar de mais nada. Só que, ao me desincumbir, ao me livrar dessa obrigação de ter que lembrar das coisas, isso estava afetando o conhecimento, né? Efetivamente o conhecimento. Conhecer alguma coisa é dar um tempo para conhecer aquilo, leva tempo, né? Não é do dia para a noite, enfim. Quando a gente é sobrecarregado com informação, mesmo aquilo que a gente gosta, o nosso cérebro não diferencia, a gente não lembra das coisas, né? Então a gente passa finais de semana maratonando séries e tal. Se eu te perguntar qual série você assistiu em junho, não faz tanto tempo assim, a gente já não vai conseguir recordar da mesma maneira. Então, o problema está no excesso e no tempo que nós empregamos com aquilo, né? Então a gente vê tudo disponível e a gente não dá conta de nada, na verdade, né? Daí, enfim, um dos fenômenos para isso é a procrastinação, né? A gente vai deixando para depois, para efetivamente aprender, para justamente acessar, para, enfim, né? Uma imagem disso que você está falando é como se a gente sobrevoasse do alto, assim, sem nunca mergulhar, né? nesse oceano do conhecimento, assim. Exatamente. Então a gente não tem se dado esse tempo que é de gestão, né, da informação, enfim, a gente tenta funcionar na mesma lógica que a tecnologia, só que a tecnologia não desliga, né? Então a gente está tentando dar conta de tudo isso. E daí surgem como consequências algumas síndromes de época, né? A hiperatividade, o déficit de atenção. Então a gente tenta focar em um monte de coisas ao mesmo tempo, que é justamente esse fenômeno, né? E acaba não prestando atenção efetivamente em nada. Então a questão não é jogar os telefones fora, não é nada disso, apagar as redes sociais, não é nada disso, mas dá o tempo devido para aquilo, né? Não tenta fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né?
a gente o tempo todo fala, mas num ponto de vista assim, pessoal, é muito difícil não estar, né, nesse universo. É muito difícil, como você mesmo apontou, a pandemia trouxe para o universo da educação, por exemplo, a questão da tecnologia para mediar o ensino nesse período de quarentena. Ele deixou de ser uma escolha, né? Ele se tornou a opção, né? Nós estamos aqui hoje fazendo esse programa, já não está mais no campo da escolha, é no campo da viabilidade das coisas. E isso está muito forte agora. E tem a questão também da nossa própria sociabilidade, né? Como não estar, né, nas redes, né? Como que isso impacta também na forma como eu me relaciono com os meus amigos, né? Eu tô um exemplo particular, eu tô com um bebê em casa e é muito irresistível postar uma foto dela, assim, é muito difícil não cuidar com essa exposição, né? Qual que é o caminho? Qual é o futuro? Tem futuro? Esse é o dilema, né? Por isso que chama dilema, né? Sim, eu acho que eu acho que é uma qualificação desses conteúdos, sabe? Eu comento com os alunos e eu acho que é um grande primeiro e talvez um dos principais passos. Se questionar o que aquela informação quer de nós, o que ela pretende da gente. Então, pegamos o exemplo de uma rede social como o Instagram, no qual você e eu nos seguimos, inclusive. Tem um monte de conteúdos muito interessantes ali. Então, por exemplo, tem fotógrafos no Instagram de excelente qualidade, excepcional. Talvez pessoas que não aparecessem em outras épocas, porque não tinham espaço para isso. E eles conseguem aparecer hoje. Só que no meu desenrolar de dedos ali no Instagram, este grande fotógrafo ali, junto com a filha do Elton, junto com a minha tia, junto com uma foto de comida. Veja, há diferentes intencionalidades das mensagens. O fotógrafo talvez seja o que requeira mais tempo de olhar, né? Porque é uma fotografia artística, eu preciso de um tempo para olhar. A sua filha me remete a um tipo de afetividade. Eu vou olhar aquilo dentro de um outro olhar, né? A foto de comida, enfim, e assim por diante. Só que ao passar dos dedos, a gente trata todas as informações da mesma forma. Então, elas têm a mesma qualificação, ou seja, nenhuma, né? Eu trato pelo nível mais baixo, pelo nível do descarte. Então, eu não presto atenção à sua afetividade à filha, eu não presto atenção na qualidade artística, eu não presto atenção. Esse é o processo, né? Da mesma maneira como a música. Por que não ir atrás? Por que não parar para efetivamente ouvir aquilo, né? É um tempo dedicado. Ou a separação entre uma notícia que vale efetivamente ser vista e uma fake news. O que essas notícias querem de nós? A fake news quer que eu compartilhe aquilo compulsivamente, com raiva, com emoções, né, com incômodo e assim por diante. A outra quer que eu pare e pense. Então, a gente conseguir separar uma coisa da outra é um grande primeiro passo. O segundo passo é dedicar os tempos efetivos, né? O que eu quero com tudo isso? Então, a saída, vamos dizer assim, ela não é coletiva, a saída é individual nesse caso. Eu acho que as saídas para as outras coisas do mundo são coletivas, mas é individual neste caso. O que eu estou fazendo diante desse acesso, né? Diogo, vou te fazer uma provocação, né? A gente pensa que começamos a linguagem oral, né, predominante e tal, mas a gente lá atrás começamos a pintar nas cavernas, né, a humanidade, fazer desenhos, né, mesmo os povos que não tinham língua escrita faziam lá seus desenhos, seus ideogramas. A gente desenvolve a língua escrita, a literatura, e agora a gente começa a ir pro meme, pro ícone de novo. É isso? É para isso que estamos caminhando? Só que com uma grande diferença, né? Naquela época lá das imagens rupestres, enfim, aquilo ali tinha um sentido
religioso também, né? Aquilo ali tinha um sentido, eu simbolizava, eu tinha uma relação com o meu universo, com o meu entorno, com as experiências cotidianas e a maneira como eu retratava aquilo, enfim, tinha uma experiência religiosa, especificamente, né? E hoje é mais instantâneo e mais descartável, né? Ainda que existam autores, um muito famoso que é o Yuval Harari, que fala sobre que a tecnologia se torna também uma nova religião, né? No qual tudo ali a resposta, as grandes respostas nossas vêm justamente em torno da tecnologia. Eu acho que é diferente, mas existe um princípio aí que É diferente, mas é igual. Não, mas é o que sempre permeou a nossa cultura, que é uma busca por respostas às quais eu não tenho. Né? Aí. Bom, como a gente está chegando ao final, passou muito rápido, né? Como tão rápido Sim, quanto a sociedade da imagem, tão instantâneo quanto, mas espero que se perpetue aí como as pinturas nas cavernas, no nosso papo, Diogo. Agora a gente vive esse apogeu, né? No processo político, eu queria só retomar para a gente encerrar o programa com isso. O processo político é um bom momento para observar, né? Como determinadas imagens circulam, quase como são ícones, né? Assim, determinadas imagens que são pré-fabricadas e elas sintetizam discursos e tudo. Como fazer uma leitura crítica das imagens, né? É possível, por exemplo, a gente aprender na escola a fazer uma leitura crítica daquilo que a gente vê e assiste? Porque em termos de tecnologia, nós estamos evoluindo para um nível de manipulação da imagem que é absurdo. Outro dia eu fiz um teste desses de internet, que eu tinha que adivinhar se era uma foto ou se era uma manipulação digital. Eu errei quase todas. E agora a gente tem deepfake, enfim, a tecnologia evoluindo muito e muito acessível, né? Num celular você consegue fazer coisas incríveis. É possível educar para lidar criticamente com as imagens? Sim, mas eu vou voltar um passo na tua pergunta, que as imagens, que é muito do que nós falamos no decorrer desse papo. As imagens, elas nos chamam mais a atenção porque elas chamam a nossa emoção para elas. A sedução das imagens estimulam as nossas emoções. O universo o contexto que nós estamos vivendo, ele é um contexto que está estimulando emoções como raiva, né? Como paixões cegas em torno das coisas. Muito se discute sobre a polarização do mundo hoje política. Parte grande dessa polarização está em torno dessa produção de imagens hoje. É responsabilidade das tecnologias, sim, né? É responsabilidade delas essa relação de polarização. Vários pensadores estão falando sobre isso, não sou eu aqui levantando uma hipótese. Então, eu acho que é importante a gente entender quais são a intenção das imagens, quais são as intenções das imagens. Qual ideologia, qual a motivação, o que está por trás dela, né? E isso é um exercício que, sim, é passível de ser educado, então a gente precisa fazer um esforço cotidiano nas escolas, mas não somente nas escolas, né? A família, os círculos sociais, nós precisamos permanentemente desconstruir justamente essas imagens criadas. Então, não tenhamos medo de chegar lá no grupo de família e dizer isso aqui é fake news, isso aqui precisa ser pensado. Esse tipo de problematização, que é efetivamente essa reflexão que você falou, ela precisa ser feita cotidianamente com todos à nossa volta, sem medo de arrumar confusões. É o jeito de falar, né? Mas é importante a gente fazer e propor essa reflexão. Tá aí, é um desafio árduo, né, que vem pela frente aí, Muito, como muito, a gente muito. vê, quando isso começa
Como você mesmo apontou, né, a gente vê que você falou da importância da educação e a gente vê que a educação está exatamente escolhendo um caminho contrário a esse. Diogo, quero agradecer a tua presença, agradecer aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela conversa, foi muito legal. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado, TV Câmara. Muito obrigado a todos que viram esse papo. Fico à disposição sempre que precisarem, só dá um alô. Isso aí. Bom, e o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar lá, TV Câmara Jacareí, e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo encontro.